Muito bem, então, pessoal do segundo EJA, aqui é o professor José Marcos. Vou acompanhar vocês nas aulas de biologia, tudo bem? Então, nessa nossa primeira aula, o assunto que eu trouxe para vocês são os 5 reinos. O que seriam os 5 reinos? Deixa eu voltar aqui para a nossa lousa digital. Na natureza, a gente tem toda a vida na Terra, tudo bem? Você tem aí desde micro-organismos até seres complexos, como nós, como outros grupos de vertebrados, como os mamíferos, como aves, como répteis, né? Tudo isso está aqui dentro do que a gente chama de vida, ok? Só que o ser humano ele tem um problema, ele precisa classificar tudo para poder entender, para poder facilitar o entendimento, para que a gente cada vez mais conheça os habitantes desse planeta, conheça as outras espécies, conheça as outras formas de vida. Então, desde a antiguidade, a gente tem aí estudiosos que vêm tentando classificar os grupos de seres vivos. Então, a gente teria, ao longo do tempo, classificações que foram melhorando e hoje em dia a gente admite 5 reinos, 5 grandes grupos de seres vivos, como a gente pode ver aqui na nossa apostila. Então a gente tem o reino monera, o reino protista, o reino fungi, o reino vegetal e também o reino animal. Ok? Então são 5 reinos que a gente tem. Os monera seriam as bactérias. E o que são as bactérias? São seres unicelulares, são seres compostos de uma única célula. Essa célula dá toda a organização desse ser vivo. É um ser vivo microscópico, a gente não consegue ver a olho nu, tanto é que bactérias foram descobertas já bem recentemente, se a gente for pensar, no século XVIII, por volta do século XVIII, que o ser humano foi conhecer então as primeiras bactérias, porque são seres muito pequenos. Só que desde a antiguidade, desde que o ser humano é ser humano, bactérias e humanos têm aí uma simbiose, uma associação muitas vezes benéfica, dependendo da espécie, outras vezes bactérias podem trazer doenças para nós, também dependendo da espécie. Então, tem espécies boas do nosso ponto de vista e espécies ruins. Características que a gente pode trazer então dessas bactérias, desse reino monera, são procariontes. O que significa isso? Significa que são indivíduos cuja célula, o ser unicelular, só que essa célula não apresenta núcleo definido. A gente tem várias estruturas dentro de uma célula. A gente chama de várias organelas. Dentre essas organelas, existe o núcleo. Geralmente, toda vez que o professor representa uma célula, ele faz esse desenho aqui. O que significa esse desenho? Você tem o que a gente chama de membrana, você tem o citoplasma e por fim você tem o núcleo, onde está contida toda a informação genética. Isso vale para as bactérias, isso vale para nós também. As nossas células têm essa organização básica. Só que no caso das bactérias, elas não têm núcleo definido. Tudo que está dentro do núcleo, no nosso caso, nas bactérias, vai estar disperso no próprio citoplasma delas.
Elas não vão ter, então, uma estrutura nuclear definida. Vamos voltar aqui para as definições. Unicelulares, como eu já comentei. Nutrição pode ser autotrófica ou heterotrófica. O que quer dizer isso? Plantas, como vocês sabem, são seres vivos. Como elas obtêm energia? Como elas obtêm alimento? Elas se alimentam, se a gente pode falar isso de alimentação, através da luz do sol. Elas utilizam a luz solar para poder fabricar o seu próprio alimento, num processo que a gente chama de fotossíntese. Elas retiram os nutrientes do solo e, através dessa fotossíntese, elas produzem o seu próprio alimento, a sua própria reserva de energia. Tá? Plantas são assim e bactérias, dependendo do grupo que você está estudando, podem ser assim também. Heterotróficos, por outro lado, são como nós. Nós nos alimentamos, nós buscamos a nossa energia em outros seres vivos. A gente não consegue fazer fotossíntese, por exemplo, a partir do nada produzir o nosso alimento. Nada não, né? Porque luz solar não é nada. Mas vocês entenderam o conceito. Nós temos que buscar no ambiente a nossa alimentação, devorando outros organismos. Então, bactérias podem ser assim, tanto autotróficas quanto heterotróficas. Ok? Agora a gente fala dos protistas. Voltando aqui. Seria então o segundo reino. E quem são os protistas? Os protistas são nada mais do que a gente chama de protozoários. Tá, Zezão. Desculpa, às vezes eu falei Zezão agora porque é o meu apelido, né? Muita gente me conhece por José Marcos, alguns me conhecem por Zezão. Vocês podem me chamar das duas formas que está tudo ok. Mas enfim, tá, Zezão. Você fala que protistas são protozoários. Tudo bem. Mas o que diferencia protozoário de bactéria? Bactérias são unicelulares, como eu tinha falado para vocês. Protistas também são unicelulares. A diferença, nesse caso, é que eles são eucariontes, ou seja, se as bactérias não têm núcleo definido, os protozoários têm núcleo definido. Tá? Então, se uma bactéria a gente pode representar assim, isso aqui é o DNA disperso, porque aqui não existe núcleo, no caso das bactérias. Já no caso dos protozoários, vai ser aquele esqueminha que eu tinha feito anteriormente. Os protozoários serão dessa forma. Então você tem o DNA dentro do núcleo. Okay? Então aqui essa é a diferença básica. Protistas têm núcleo definido, bactérias não. Ambos são seres unicelulares. Podem ser tanto autotróficos quanto heterotróficos também. Fungi são basicamente os fungos que a gente conhece na natureza. Bolores, cogumelos, leveduras, enfim. Leveduras que a gente utiliza aí na fermentação, pessoal que às vezes trabalha em usina ou que trabalha em padarias, para saber do que eu estou falando, que usam leveduras para fabricação de pão ou para fabricação aí de compostos na usina de álcool e açúcar, né?
vão utilizar então as leveduras. Essas leveduras são unicelulares, são compostas de uma única célula. A partir daqui, no entanto, a gente começa a ver seres multicelulares. Então, se aqui esses dois reinos são reinos de seres unicelulares, a partir dos fungi, você começa a ter então organismos que são multicelulares, ou seja, compostos de muitas células, tal como nós. O nosso corpo é composto de uma infinidade de células, os fungos também são assim. Então a gente pode já ir definindo aqui os outros dois reinos: animal, vegetal. E esses três multicelulares. Quer dizer, aqui você vai ter representantes unicelulares também. Você pode ter espécies tanto unicelulares quanto multicelulares aqui nos fungos. Esses dois aqui de baixo, você só vai encontrar representantes multicelulares. Tudo bem? Então, voltando aqui para as nossas definições, falando agora das plantas e dos animais. Plantas são facilmente reconhecíveis na natureza. Multicelulares, eucariontes, essas definições a gente já deu. Autotróficas, sempre serão imóveis. E tem essa constituição aqui básica que todo mundo conhece: raiz, caule e folhas. Tá? Então, toda e qualquer planta é um exemplo de organismo que pertence ao reino vegetal. Por fim, os animais, multicelulares, tal como as plantas, eucariontes, tal como as plantas, só que são heterotróficos. Vão buscar na natureza o seu alimento. Enquanto as plantas fazem fotossíntese e produzem o seu alimento, aqui o organismo precisa se alimentar, buscar na natureza o seu alimento. E, além disso, outra diferença de animais para plantas é que animais se locomovem pelo meio ambiente. E aqui a gente tem uma infinidade de organismos que são familiares a todos. Ok? Então, após isso, vocês têm as atividades aí para fazer dessa primeira semana. Vou passar alguns áudios explicativos e a gente fica aqui à disposição de vocês, caso necessário, durante o plantão. Tudo bem? Um abraço e até a próxima.